Marina verificou pela terceira vez se o soufflé de framboesa estava na temperatura perfeita. O aroma doce misturava-se com o perfume das rosas que ela mesma cultivava em seu jardim, criando uma atmosfera acolhedora na casa em Ipanema. As velas estrategicamente posicionadas na mesa da sala criavam uma luz romântica que ela havia planejado durante toda a semana. Roberto chegaria em 15 minutos e tudo estava exatamente como ele gostava. Aos 45 anos, Marina dedicara os últimos 15 anos de sua vida a ser a esposa perfeita. Conhecia cada preferência culinária do marido, cada detalhe que o fazia sorrir após um dia exaustivo, administrando a construtora. Suas mãos, ainda macias apesar dos anos cuidando da casa, ajeitaram nervosamente o vestido azul marinho que Roberto havia elogiado meses atrás. O som da chave girando na fechadura fez seu coração acelerar. Roberto entrou com passos pesados, o terno amarrotado e uma expressão que ela nunca havia visto antes. Seus olhos, normalmente carinhosos, pareciam frios como gelo. O beijo que depositou em sua testa foi mecânico, sem o calor habitual. "Preparei sua comida favorita", disse Marina, tentando ignorar o aperto no estômago. "E trouxe aquele vinho que compramos na nossa viagem para Gramado." Roberto largou a pasta no sofá e afrouxou a gravata com movimentos bruscos. "Marina, precisamos conversar." O tom gelado da voz dele fez todas as suas certezas desmoronarem instantaneamente. Ela conhecia aquele homem há 20 anos. Havia se casado com ele quando tinha apenas 30 e jamais o havia visto tão distante. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto servia o prato que havia preparado com tanto carinho. "Está tudo bem, amor? Você parece diferente hoje." Roberto sentou-se à mesa, mas não tocou na comida. Ficou alguns minutos em silêncio, olhando fixamente para as velas, como se procurasse coragem nas chamas dançantes. Quando finalmente falou, suas palavras cortaram o ar como navalhas. "Eu estou tendo um caso, Marina." As palavras ecoaram pela sala como um trovão. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O garfo escorregou de sua mão e caiu no prato com um barulho metálico que pareceu ensurdecedor no silêncio que se seguiu. "O que você disse?" A voz saiu como um sussurro estrangulado. "Você ouviu muito bem." Roberto levantou-se da cadeira, começando a andar pela sala com passos nervosos. "Já faz 8 meses que isso está acontecendo. E não é apenas um caso, Marina. Eu me apaixonei por ela." Marina agarrou-se à borda da mesa, sentindo o mundo girar ao seu redor. 20 anos de casamento, 15 anos dedicados inteiramente a ele, e tudo desmoronava numa única frase. Mas o pior ainda estava por vir. "Quem é ela?" perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Roberto parou de andar e a encarou diretamente. "É a Camila." O nome atingiu Marina como um soco no estômago. Camila Torres, sua melhor amiga desde os 8 anos de idade. A mulher que havia sido madrinha do seu casamento, que dormia em sua casa durante as tempestades quando eram crianças, que conhecia todos os seus segredos mais íntimos. "A Camila está grávida, Marina. Ela está esperando meu filho." As lágrimas que Marina havia conseguido conter até aquele momento começaram a rolar silenciosamente por seu rosto. Durante todos aqueles anos tentando engravidar, consultando médicos, fazendo tratamentos, culpando-se pela infertilidade que parecia ser sua maldição pessoal, seu marido havia conseguido engravidar sua melhor amiga. "Eu quero o divórcio", continuou Roberto, sua voz agora mais firme. "Já conversei com meu advogado. Você tem 1 semana para sair da casa. Todas as contas foram bloqueadas, exceto a conta corrente básica com R$ 3.000. É o suficiente para você se reorganizar." Marina permaneceu imóvel, tentando processar a avalanche de informações. Em questão de minutos, havia perdido o marido, a melhor amiga, a casa onde construíra todos os seus sonhos e sua segurança financeira. A mulher que acordara naquela manhã como esposa dedicada, agora era uma estranha em sua própria vida. "Por quê?" Foi tudo que conseguiu murmurar. Roberto pegou sua pasta e caminhou em direção à porta. "Porque eu quero uma família de verdade, Marina. Algo que você nunca conseguiu me dar." A porta bateu com um eco que reverberou por toda a casa vazia, deixando Marina sozinha com o soufflé intocado e as velas que continuavam a queimar.
iluminando os destroços de sua existência. A manhã seguinte chegou cinzenta e fria, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Marina. Ela havia passado a noite inteira sentada no chão da sala, cercada pelas lembranças de uma vida que não existia mais. As velas haviam se consumido completamente, deixando apenas cera derretida sobre a mesa que um dia havia sido o centro de suas celebrações familiares. Com mãos trêmulas, discou o número que conhecia de cor. Camila atendeu no terceiro toque, sua voz carregada de uma falsa preocupação que Marina, em seu estado fragilizado, não conseguiu perceber. Marina! Meu Deus, eu soube o que aconteceu. Roberto me ligou ontem à noite, completamente desesperado. Querida, eu sinto muito por tudo isso. A ironia da situação era cruel demais para ser real. A mulher que havia destruído seu casamento agora oferecia consolo como se fosse uma amiga inocente e solidária. Camila, eu não sei o que fazer. Ele me deu uma semana para sair de casa, bloqueou todas as contas. Eu não tenho para onde ir. Escute, Marina, você não pode ficar na rua. Eu vou te ajudar. Conheço um hotel muito bom no centro da cidade, discreto e aconchegante. Vou pagar a primeira semana para você se organizar. E tenho o contato de um advogado excelente, Dr. Eduardo Silveira. Ele é especialista em divórcios e vai cuidar de tudo para garantir que você receba o que é seu por direito. Marina sentiu uma onda de gratidão em meio ao desespero. Pelo menos Camila, apesar de tudo, ainda se importava com ela. Essa falsa segurança seria o primeiro erro de uma série que quase destruiria completamente sua vida. 3 horas depois, Marina estava sentada no quarto 312 do Hotel Central, um estabelecimento modesto que cheirava a desinfetante e tinha paredes finas demais. Pela janela, via o movimento agitado da Rua Voluntários da Pátria, completamente diferente da tranquilidade de sua casa em Ipanema. Suas poucas roupas estavam espalhadas sobre a cama de solteiro, lembrança tangível de como sua vida havia encolhido da noite para o dia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. A voz séria de Dr. Eduardo Silveira preencheu o quarto pequeno. Dona Marina, a Camila me explicou sua situação. Lamento muito pelo que está passando. Posso recebê-la hoje mesmo no meu escritório. Tenho certeza de que conseguiremos reverter essa situação injusta. Doutor, Silveira tinha uma voz confiante e paternal que acalmou imediatamente os nervos abalados de Marina. Parecia exatamente o tipo de profissional experiente que ela precisava para enfrentar Roberto e seus advogados caros. No escritório na Rua Gonçalves Dias, Dr. Silveira recebeu Marina com um sorriso caloroso e uma xícara de café que ela aceitou gratamente. Era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável e uma confiança tranquila que transmitia segurança. Dona Marina, seu caso é mais comum do que imagina. Maridos que abandonam esposas dedicadas por aventuras passageiras quase sempre se arrependem. Mas enquanto isso não acontece, vamos garantir que seus direitos sejam respeitados. Ele explicou que o processo seria demorado, mas que ela tinha direito a pelo menos 50% dos bens do casal, além de pensão alimentícia. O advogado pediu um adiantamento de R$15 mil para começar o trabalho, valor que Marina pagou sem questionar, usando o cartão de crédito que ainda funcionava. Deixe tudo comigo, minha cara. Em 6 meses, você estará vivendo confortavelmente novamente. Marina saiu do escritório sentindo-se mais esperançosa do que havia se sentido em dias. Finalmente tinha alguém competente lutando por ela. Alguém que entenderia como fazer Roberto pagar por toda a humilhação que havia causado. Durante as semanas seguintes, Marina tentou reconstruir uma rotina no hotel. Acordava tarde, tomava café da manhã no restaurante do térreo e passava as tardes caminhando pelas ruas do centro, observando a vida que continuava normal ao seu redor, enquanto a sua permanecia em completo caos. As ligações para Dr. Silveira sempre traziam a mesma resposta. Tudo está correndo conforme o planejado, Dona Marina. Tenha paciência. Mas os dias se transformavam em semanas e nenhum progresso concreto parecia estar acontecendo. Foi numa quinta-feira chuvosa que Marina conheceu Isabel Rodrigues. A jovem de 26 anos
Estava no elevador do prédio onde ficava o escritório de Dr. Silveira, carregando uma pilha de processos que quase derrubou quando as portas se abriram. Desculpe, Isabel riu, recolhendo os papéis espalhados pelo chão. Sempre carrego mais coisa do que deveria. Marina ajudou a juntar os documentos, notando o crachá que identificava Isabel como estagiária do escritório. Você trabalha com o Dr. Silveira? Trabalho, sim. Você deve ser a dona Marina, não é? Ouvi falar do seu caso. Havia algo na voz de Isabel que despertou a atenção de Marina. Uma hesitação, como se a jovem quisesse dizer algo mais, mas não soubesse se deveria. Está tudo bem com o meu processo? Doutor, Silveira sempre diz que está tudo correndo normalmente, mas já se passou um mês e eu não vi nenhum resultado prático. Isabel olhou ao redor nervosamente, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Posso tomar um café com a senhora? Tem algumas coisas que acho que a senhora deveria saber. O café da esquina estava quase vazio naquela tarde chuvosa. Isabel mexeu nervosamente o açúcar em sua xícara antes de falar, claramente lutando com algum dilema interno. Dona Marina, eu não deveria estar fazendo isso. Posso perder meu emprego ou coisa pior, mas minha avó sempre me ensinou que quando vemos uma injustiça acontecendo, temos que agir. Marina sentiu o estômago se contrair. O que você está tentando me dizer, Isabel? Dr. Silveira não está trabalhando para a senhora. Ele está trabalhando contra a senhora. As palavras saíram numa correria, como se Isabel precisasse expeli-las antes de perder a coragem. Ele está em conluio com seu marido e com a Camila. Tudo que a senhora conta para ele, ele repassa para eles. O dinheiro que a senhora pagou de adiantamento, ele dividiu com Roberto. O mundo de Marina desmoronou pela segunda vez em poucas semanas. A única pessoa em quem havia depositado sua confiança, a única tábua de salvação que encontrara em meio ao naufrágio de sua vida, era, na verdade, outro traidor. Como você sabe disso? Marina perguntou, sua voz quase inaudível. Eu vi os e-mails, dona Marina. Eu tenho acesso ao computador do doutor para organizar os arquivos. E vi as conversas dele com Roberto. Eles estão planejando arrastar o processo até a senhora ficar sem dinheiro e aceitar qualquer acordo que eles ofereçam. Isabel inclinou-se sobre a mesa, seus olhos brilhando com determinação. Mas eu posso ajudá-la. Eu sei como funciona o sistema. Estudei direito durante 4 anos antes de conseguir esse estágio. Se a senhora confiar em mim, eu posso mostrar como sair dessa armadilha. Marina olhou para a jovem à sua frente, tentando processar tudo o que havia ouvido. Isabel tinha cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, roupas baratas, mas bem cuidadas, e uma honestidade nos olhos, que contrastava completamente com a falsidade que Marina havia encontrado em todas as outras pessoas desde que sua vida desmoronara. Por que você está fazendo isso? Marina perguntou. Por que se arriscar por mim? Isabel sorriu tristemente. Porque eu cresci vendo minha avó ser explorada por pessoas que se aproveitavam de sua bondade. Ela sempre dizia que o mundo só muda quando pessoas boas decidem lutar contra pessoas más. E a senhora não merece o que estão fazendo com a senhora. Pela primeira vez em semanas, Marina sentiu uma centelha de esperança se acender em seu peito. Talvez ainda houvesse pessoas honestas no mundo. Talvez sua história não precisasse terminar em completa derrota. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntou Marina, finalmente permitindo-se acreditar que poderia haver uma saída. Primeiro, a senhora precisa de um advogado de verdade. Eu conheço alguém. Segundo, precisamos reunir evidências da conspiração. E terceiro, Isabel hesitou por um momento. A senhora precisa descobrir a verdade sobre a gravidez da Camila. Tenho a impressão de que há algo muito estranho nessa história toda. As palavras de Isabel ecoaram na mente de Marina enquanto ela retornava ao hotel naquela noite. Pela primeira vez desde que Roberto havia destruído sua vida, ela sentia que talvez pudesse lutar de volta. E pela primeira vez em anos, não estava completamente sozinha. Os dias seguintes se transformaram numa montanha-russa emocional para Marina. Isabel havia se tornado sua aliada secreta, passando informações valiosas sobre os movimentos de Dr. Silveira e ajudando-a a entender os aspectos legais de sua situação. A jovem trabalhava durante o dia no escritório, fingindo normalidade, enquanto à noite
se encontrava com Marina para planejar sua estratégia de defesa. Consegui cópias dos e-mails, Isabel disse numa terça-feira à noite, entregando uma pasta para Marina. Doutor, Silveira não só está sabotando seu caso, como também está cobrando honorários extras de Roberto para garantir que a senhora aceite um acordo ruim. Marina folheou os documentos com mãos trêmulas. Ver sua vida sendo manipulada de forma tão calculada e cruel era quase insuportável, mas também despertava nela uma raiva que não sabia que possuía. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou. Desde o primeiro dia. A própria Camila foi quem indicou o Dr. Silveira para a senhora. Eles planejaram tudo antes mesmo de Roberto pedir o divórcio. A revelação atingiu Marina como um tapa na cara. Camila não havia apenas roubado seu marido, havia orquestrado toda a destruição de sua vida de forma meticulosa e premeditada. Isabel havia arranjado uma consulta com o Dr. Henrique Costa, um advogado respeitado especializado em casos de fraude matrimonial. O encontro estava marcado para a sexta-feira seguinte, mas Marina não sabia como pagaria os honorários. Não se preocupe com isso agora, Isabel disse. Dr. Costa às vezes aceita trabalhar por resultados em casos que considera injustos, e o seu definitivamente se encaixa nessa categoria. Durante essa semana turbulenta, Marina também começou a notar mudanças em si mesma. A mulher passiva, que havia dedicado 15 anos apenas a agradar o marido, estava dando lugar a alguém mais determinado e resiliente. Pela primeira vez na vida, ela estava sendo forçada a tomar decisões importantes sozinha e descobria que era mais capaz do que imaginara. No escritório de Dr. Costa, Marina sentiu-se imediatamente mais confiante. O advogado era um homem de 60 anos, cabelos completamente brancos e uma postura que transmitia autoridade e experiência genuínas. Dona Marina, seu caso é grave. O que, doutor? Silveira está fazendo configura violação dos deveres profissionais e pode render processo criminal contra ele. Mas primeiro, vamos nos concentrar em proteger seus interesses. Dr. Costa explicou que o primeiro passo seria conseguir uma liminar para desbloquear parte das contas bancárias do casal, garantindo que Marina tivesse recursos para se sustentar durante o processo. O segundo seria reunir evidências da infidelidade e da conspiração para fortalecer sua posição na divisão de bens. Há algo mais que preciso investigar, Dr. Costa disse, consultando suas anotações. Essa gravidez da Camila, algo não me parece certo. Mulheres de 42 anos podem engravidar, é claro, mas as circunstâncias me parecem convenientes demais. Marina saiu do encontro com uma sensação de alívio que não sentia há meses. Finalmente, tinha alguém competente e honesto lutando por ela. Mas o alívio foi substituído por apreensão quando Isabel ligou naquela mesma noite, sua voz carregada de urgência. Dona Marina, preciso vê-la imediatamente. Descobri algo sobre a Camila que a senhora precisa saber. É sobre a gravidez dela. Elas se encontraram num café 24 horas em Copacabana. Isabel parecia ter corrido para chegar ali, seus cabelos desalinhados e respiração ofegante. Eu estava organizando os arquivos do doutor Silveira quando encontrei algumas anotações dele sobre a Camila. Dona Marina, ela tem se encontrado regularmente com um personal trainer da academia Bodytech, um homem chamado Rafael, de 30 anos. Marina franziu a testa. E o que isso tem a ver com a gravidez? As anotações indicam que eles têm um relacionamento há mais de um ano. Um ano, Dona Marina. Isso significa que se ela realmente estiver grávida, a criança pode não ser do Roberto. A possibilidade era tão chocante que Marina precisou de alguns minutos para processar completamente. Se Camila estivesse mentindo sobre a paternidade, isso mudaria tudo. Roberto havia destruído o casamento alegando que queria uma família com Camila, mas se a criança não fosse dele... Tem mais, Isabel continuou. Consegui descobrir que Roberto fez exames de fertilidade há 2 anos, quando vocês ainda estavam tentando engravidar. Os resultados estão no arquivo médico dele. Marina lembrou-se vagamente desses exames. Roberto havia dito que eram apenas de rotina, que os médicos queriam descartar qualquer problema antes de continuar os tratamentos nela. Ele nunca havia compartilhado os resultados.
Ah, Isabel, você pode conseguir uma cópia desses exames? Já consegui. Isabel sorriu pela primeira vez em dias. E Dona Marina? Roberto é completamente infértil. Ele tem azoospermia severa. É impossível que ele seja o pai de qualquer criança. O mundo parou por um momento. Todos aqueles anos, Marina se culpando pela infertilidade do casal, todos os tratamentos dolorosos que havia feito, toda a culpa e frustração que carregava, tudo havia sido baseado numa mentira. Roberto sabia que era infértil e havia deixado que ela acreditasse que o problema era dela. Isso significa que... Marina começou, mas não conseguiu terminar a frase. Isso significa que a gravidez da Camila é uma farsa completa, ou que a criança é desse Rafael e eles estão tentando enganar Roberto. Isabel explicou. Em qualquer caso, toda a justificativa dele para o divórcio desmorona. Marina sentiu uma mistura de raiva, alívio e tristeza tão intensa que quase a deixou sem ar. Raiva pela mentira que havia durado anos, alívio por saber que não havia nada errado com ela, e tristeza por perceber que seu casamento havia sido construído sobre falsidades desde o início. O que fazemos agora? Perguntou. Agora? Isabel disse com determinação. Nós pegamos todos eles na mentira e fazemos com que paguem por tudo que fizeram com a senhora. Pela primeira vez, desde que sua vida havia desmoronado, Marina sorriu de verdade. A batalha estava longe de terminar, mas agora ela tinha as armas certas para lutar. O plano elaborado por Isabel e Dr. Costa era arriscado, mas necessário. Eles precisavam de evidências concretas da fraude, e isso significava que Marina teria que confrontar Camila pessoalmente, usando um gravador escondido para tentar fazê-la confessar a verdade sobre a gravidez. Marina passou uma semana ensaiando como abordar a situação. Isabel a havia ensinado técnicas de interrogatório, sempre enfatizando que ela deveria parecer vulnerável e derrotada para que Camila baixasse a guarda e se vangloriasse de sua vitória. Na quinta-feira seguinte, Marina ligou para Camila, fingindo desespero total. Camila, eu preciso falar com você. Estou pensando em aceitar qualquer acordo que Roberto oferecer. Não aguento mais essa situação. Camila concordou em se encontrar na casa que antes pertencia a Marina, agora ocupada por ela e Roberto. A ironia da situação não passou despercebida. Marina retornaria à própria casa como visitante, para confrontar a mulher que havia roubado sua vida. Quando Camila abriu a porta, Marina quase não a reconheceu. A amiga de infância usava um dos vestidos que Marina havia deixado para trás. Suas unhas estavam feitas no mesmo salão que Marina frequentava, e ela parecia completamente à vontade no ambiente que Marina havia decorado com tanto carinho. Marina, entre, querida. Você está com uma aparência terrível. Tem dormido bem? A falsa preocupação na voz de Camila fez o estômago de Marina se revirar, mas ela se forçou a manter a fachada de mulher derrotada. Não tenho dormido nada bem. Esta situação toda está me matando, Camila. Eu nunca imaginei que chegaria a este ponto. Elas se sentaram na sala que Marina havia arrumado tantas vezes, agora reorganizada com o gosto duvidoso de Camila. O gravador, escondido na bolsa de Marina, captava cada palavra. Olhe, Marina, eu sei que é difícil aceitar, mas talvez seja melhor mesmo você seguir em frente. Roberto está muito feliz agora, especialmente com o bebê chegando. Marina fingiu desmoronar emocionalmente. É só que, durante todos esses anos tentando engravidar, eu sempre pensei que o problema era meu. Agora ver você conseguindo tão facilmente... Camila não conseguiu esconder um sorriso de satisfação. Ah, querida, nem tudo é tão simples quanto parece. O que você quer dizer? Bem, Camila hesitou, claramente debatendo consigo mesma sobre quanto revelaria. Vamos dizer que nem sempre as coisas são exatamente como os homens pensam que são. Marina sentiu o coração acelerar. Camila estava prestes a confessar algo importante. Eu não entendo, Camila. Você está dizendo que há algo sobre a gravidez que Roberto não sabe? Camila riu, um som cruel que Marina nunca havia ouvido da amiga antes. Marina, você sempre foi tão ingênua. Homens são criaturas simples. Eles acreditam no que querem acreditar. Camila, por favor, me explique o que está acontecendo.
Eu mereço saber a verdade, não acha? O momento de silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Camila olhou ao redor da casa, claramente saboreando sua posição de poder, antes de soltar a bomba que destruiria todas as suas mentiras. Está bem, Marina. Já que você quer tanto saber a verdade, eu nunca estive grávida. Nunca estive. Foi tudo uma encenação para convencer Roberto a se separar de você. Marina fingiu choque, embora por dentro estivesse comemorando. A confissão estava sendo gravada com perfeita clareza. Mas como? Roberto acreditou? Os homens veem o que querem ver, Marina. Algumas roupas mais largas, enjoos estratégicos na hora certa, alguns exames falsificados. Não é difícil convencer um homem que quer acreditar. Exames falsificados? Tenho um amigo que trabalha num laboratório. Ele me ajudou com alguns documentos convincentes. Roberto nunca questionou nada, porque queria muito acreditar que finalmente seria pai. Marina teve que se segurar para não explodir de raiva. A crueldade e premeditação do plano de Camila eram inacreditáveis. Mas por que, Camila? Por que fazer isso comigo? Nós éramos amigas desde crianças. Camila levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim que Marina havia cuidado com tanto amor. Porque eu sempre quis tudo que você tinha, Marina. Sempre. A casa bonita, o marido bem-sucedido, a vida perfeita. Você nunca precisou lutar por nada. Tudo sempre caiu no seu colo. Era hora de você saber como é perder. A máscara finalmente havia caído completamente. A mulher que Marina considerava sua melhor amiga revelou-se uma pessoa movida por inveja e ressentimento que haviam se acumulado durante décadas. E Roberto? Ele sabe da verdade? Claro que não. Roberto acredita piamente que vai ser pai. Coitado, ele nem imagina que é completamente infértil. A confissão sobre a infertilidade de Roberto também estava gravada. Marina tinha todas as evidências de que precisava. Camila, isso é cruel demais. Quando Roberto descobrir a verdade, Roberto nunca descobrirá nada, a menos que você conte para ele. E quem vai acreditar na ex-esposa amarga contra a nova namorada grávida? Marina levantou-se, fingindo derrotismo total. Você está certa. Ninguém acreditará em mim. Acho que realmente é melhor eu aceitar qualquer acordo e seguir em frente. Exatamente. É a decisão mais sábia que você pode tomar. Marina despediu-se de Camila com um abraço que lhe causou nojo físico, mas que era necessário para manter a farsa até o final. Enquanto caminhava para longe da casa que um dia havia sido sua, sentia-se simultaneamente destroçada e empoderada. Destroçada por descobrir a extensão real da traição e crueldade das pessoas que amava, mas empoderada porque finalmente tinha as armas para lutar de volta. No encontro com o Dr. Costa na manhã seguinte, Marina entregou a gravação com mãos trêmulas. O advogado ouviu tudo em silêncio, tomando notas e balançando a cabeça em incredulidade. Dona Marina, isso é melhor do que eu esperava. Temos confissão de fraude, falsificação de documentos e uma conspiração claramente premeditada. Com isso, posso garantir que a senhora não apenas manterá seus direitos sobre os bens do casal, como também poderá processar Camila por danos morais. Isabel, que estava presente na reunião, sorriu amplamente. E quanto a Roberto? O que acontece quando ele descobrir que foi enganado? Roberto terá que enfrentar o fato de que destruiu um casamento de 20 anos baseado numa mentira completa. Mas isso já não é mais problema da Dona Marina. Doutor Costa apresentou o plano final. Eles confrontariam Roberto e Dr. Silveira simultaneamente, apresentando todas as evidências de uma só vez. Roberto descobriria sobre a farsa da gravidez e sobre a conspiração de Camila e Dr. Silveira no mesmo momento. Será como derrubar uma casa de cartas, Dr. Costa explicou. Quando uma mentira cai, todas as outras caem juntas. Marina saiu da reunião sentindo-se mais forte do que havia se sentido em meses. A mulher que havia começado essa jornada como vítima indefesa estava se transformando numa lutadora determinada a recuperar sua vida e sua dignidade. A confrontação final estava marcada para a segunda-feira seguinte. Seria o dia em que todas as mentiras seriam expostas e todas as contas seriam acertadas. A segunda-feira chegou carregada de expectativa e nervosismo.
Marina havia passado o fim de semana ensaiando mentalmente o que diria, como reagiria, tentando se preparar para qualquer cenário possível. Isabel dormira no hotel na noite anterior, oferecendo apoio moral e garantindo que Marina não mudasse de ideia no último minuto. O plano era simples, mas eficaz. Dr. Costa convocaria uma reunião no seu escritório, alegando que tinha uma proposta de acordo para apresentar. Roberto, doutor. Silveira e Camila estariam presentes, acreditando que, finalmente, conseguiriam forçar Marina a aceitar um acordo desfavorável. Em vez disso, seriam confrontados com todas as evidências de sua conspiração. Às 14h, Marina estava sentada na sala de conferências do escritório de Dr. Costa, com Isabel ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua determinação era inabalável. Depois de meses sendo manipulada e humilhada, finalmente chegara o momento de virar o jogo. Roberto entrou primeiro, com a arrogância característica que Marina conhecia tão bem. Ele mal olhou para ela, dirigindo-se diretamente para Dr. Costa. Doutor, espero que tenhamos finalmente chegado a um acordo razoável. Esta situação já se prolongou tempo demais. Dr. Silveira chegou logo em seguida, cumprimentando Roberto com a familiaridade de quem mantinha negócios escusos. Camila foi a última a entrar, usando mais um dos vestidos que pertencera a Marina, e exibindo uma barriga ligeiramente arredondada que agora Marina sabia ser completamente falsa. Bem, Dr. Costa começou. Eu os chamei aqui porque tenho algumas informações importantes que acredito que todos devem ouvir. Roberto inclinou-se para a frente, claramente esperando boas notícias. Marina finalmente aceitou nossos termos? Na verdade, Sr. Roberto, descobrimos algumas informações interessantes sobre os termos que o senhor está propondo. Dr. Costa abriu uma pasta espessa e retirou os primeiros documentos. Por exemplo, estes exames médicos que comprovam sua infertilidade completa. O rosto de Roberto empalideceu instantaneamente. Do que você está falando? Esses exames são confidenciais. Confidenciais, sim, mas não quando são usados para perpetrar fraude. Dr. Costa virou-se para Camila. Especialmente quando a suposta gravidez é impossível biologicamente. Camila tentou manter a compostura, mas Marina podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Não sei do que você está falando. Minha gravidez é completamente real. É mesmo? Dr. Costa ligou o gravador e a voz de Camila preencheu a sala. Eu nunca estive grávida. Nunca estive. Foi tudo uma encenação para convencer Roberto a se separar de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para Camila com uma expressão de choque e traição que Marina conhecia bem. Era a mesma que ela havia sentido meses atrás. Camila, o que é isso? Você não está grávida? A gravação continuou, revelando cada detalhe da conspiração. Cada mentira cuidadosamente planejada, cada momento de crueldade deliberada. Quando chegou a parte em que Camila admitia ter falsificado exames médicos, Dr. Silveira tentou se levantar para sair da sala. Sentem-se, por favor, Dr. Costa disse firmemente. Ainda não terminamos. Ele então apresentou as evidências da conspiração entre Dr. Silveira, Roberto e Camila, incluindo os e-mails que provavam que o advogado estava trabalhando contra sua própria cliente. Doutor Silveira, o senhor não apenas violou todos os códigos de ética profissional, como também cometeu crimes que podem resultar em prisão. Estou encaminhando este caso para a Ordem dos Advogados e para o Ministério Público. Dr. Silveira havia perdido completamente a compostura, suando visivelmente e tartamudeando tentativas patéticas de explicação. Roberto virou-se para Camila com uma fúria que Marina nunca havia visto antes. Você mentiu para mim sobre tudo? Não existe bebê. Você me fez destruir meu casamento por uma mentira? Camila tentou uma última cartada desesperada. Roberto, eu fiz isso por nós, porque te amo de verdade, não como Marina, que nunca soube te valorizar. Você me fez acreditar que eu seria pai, Roberto gritou. Você sabe o quanto isso significava para mim. Dr. Costa interrompeu a discussão. Senhor Roberto, há ainda a questão da divisão de bens. Considerando que o divórcio foi baseado em fraude,
e que o senhor bloqueou ilegalmente as contas da sua esposa, minha cliente tem direito não apenas a 50% dos bens, como também a compensação por danos morais. Roberto olhou para Marina pela primeira vez desde que entrara na sala. Ela viu em seus olhos não apenas raiva, mas algo que poderia ser arrependimento. Marina, Não, Marina disse, levantando-se e falando pela primeira vez durante toda a reunião. Não há nada que você possa dizer que mude o que fez. Você destruiu 20 anos de casamento baseado numa mentira que quis acreditar porque era conveniente para você. Sua voz estava firme, sem rastro da mulher destroçada que havia saído de casa meses atrás. Você me fez acreditar durante anos que eu era infértil quando o problema era seu. Você me humilhou, me abandonou, me deixou sem recursos e tudo por uma fantasia que você e esta mulher criaram. Camila tentou interromper, mas Marina continuou, anos de submissão, dando lugar a uma força que ela não sabia que possuía. E você, Camila, você que se dizia minha amiga, planejou tudo isso movida por inveja e maldade pura. Vocês dois merecem um ao outro. Doutor. Costa apresentou então os termos finais. Marina receberia 60% dos bens do casal como compensação pela fraude, além de uma indenização substancial por danos morais. Roberto e Camila enfrentariam ainda processos criminais por falsificação de documentos e conspiração. Quando a reunião terminou, Roberto e Camila saíram da sala em silêncio sepulcral, enquanto o Dr. Silveira foi escoltado por seguranças para prestar depoimento à polícia. Marina permaneceu sentada por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Em poucas horas, havia passado de vítima a vitoriosa, de mulher derrotada a sobrevivente forte e independente. Isabel segurou sua mão. Como você se sente? Marina sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. Eu me sinto livre. 6 meses depois da confrontação que mudou sua vida, Marina estava irreconhecível. A mulher tímida e dependente havia dado lugar a alguém confiante e determinada, dona de sua própria vida pela primeira vez em décadas. Com o dinheiro da divisão de bens e da indenização, ela havia comprado uma casa aconchegante em Santa Teresa, longe das memórias dolorosas de Ipanema. O jardim nos fundos estava florescendo sob seus cuidados, e ela havia transformado um dos quartos num pequeno escritório, onde trabalhava ao lado de Isabel. As duas haviam formalizado uma sociedade advocatícia, especializada em casos de mulheres vítimas de violência doméstica e fraudes matrimoniais. O escritório Santos em Rodrigues Advocacia estava crescendo rapidamente, construído sobre a reputação de competência e dedicação que ambas demonstravam em cada caso. Isabel havia se tornado muito mais que uma parceira profissional. Era a irmã que Marina nunca tivera, a amiga verdadeira que havia substituído a falsa Camila. A jovem havia florescido desde que saíra do escritório corrupto de Dr. Silveira, mostrando uma brilhante mente jurídica que impressionava até os juízes mais experientes. Durante esses meses, Marina também havia conhecido Diego Rodrigues, o irmão mais velho de Isabel. Diego era um homem de 40 anos que trabalhava como engenheiro civil, mas cuja verdadeira paixão era a pintura. Ele havia escondido seu talento artístico durante anos, pressionado por expectativas familiares de que seguisse uma carreira mais segura. O primeiro encontro entre Marina e Diego havia acontecido por acaso, numa tarde de sábado, quando ela visitava Isabel em seu apartamento. Diego estava lá, pintando num pequeno cavalete improvisado na varanda, completamente absorto numa tela que retratava crianças brincando num parque. Seu irmão é muito talentado, Marina havia comentado com Isabel. Ele sempre foi, mas nunca teve coragem de seguir essa paixão. Nossos pais morreram quando éramos jovens e ele assumiu a responsabilidade de me criar e pagar meus estudos. Nunca sobrou tempo ou dinheiro para investir na arte. Marina havia se aproximado da tela, impressionada com a técnica e a sensibilidade do trabalho. Esta criança aqui no centro, há algo especial nela. Diego havia levantado os olhos da tela pela primeira vez, mostrando um sorriso tímido. É o Gabriel. Ele aparece no parque toda semana, sempre sozinho. Tem uns 8 anos, talvez 9. Algo nele me lembra de mim mesmo quando era criança. A partir desse dia,
Marina havia começado a frequentar o parque onde Diego pintava aos fins de semana. Ela levava livros para ler enquanto ele trabalhava e, gradualmente, eles foram desenvolvendo uma amizade baseada em respeito mútuo e interesses compartilhados. Diego estava enfrentando problemas sérios no quadril, resultado de anos de trabalho pesado em obras de construção. Os médicos recomendavam uma cirurgia cara que ele não podia pagar, e a dor constante estava afetando tanto seu trabalho quanto sua arte. Foi Marina quem sugeriu que ela custeasse a cirurgia. A oferta havia gerado uma discussão acalorada, com Diego se recusando a aceitar o que considerava caridade. Não é caridade, Marina havia insistido. É um investimento. Eu acredito no seu talento e quero ajudar você a ter a chance que merece. A cirurgia havia sido um sucesso e, durante o período de recuperação, Diego havia se dedicado integralmente à pintura. Marina havia providenciado um ateliê improvisado na casa dela, onde ele podia trabalhar sem limitações de espaço ou materiais. Foi durante esses meses que a amizade entre eles evoluiu naturalmente para algo mais profundo. Marina descobriu em Diego uma gentileza e autenticidade que contrastavam completamente com a falsidade que havia cercado sua vida anterior. Ele, por sua vez, admirava a força e determinação que ela havia desenvolvido, além de sua generosidade genuína. O relacionamento entre eles era diferente de tudo que Marina havia experimentado. Com Roberto, ela sempre havia se sentido diminuída, obrigada a se moldar às expectativas dele. Com Diego, ela podia ser autenticamente ela mesma, a mulher forte e independente que havia descoberto ser. Uma tarde de dezembro, enquanto observava Diego preparar telas para sua primeira exposição individual, Marina recebeu uma ligação que mudaria suas vidas mais uma vez. Marina, a voz de Isabel estava carregada de emoção. Você precisa vir ao escritório agora. Tem alguém aqui que você precisa conhecer. Quando Marina chegou ao escritório, encontrou Isabel conversando com uma assistente social e uma mulher mais velha que ela não reconheceu. Marina, esta é Dona Clara, diretora do orfanato São Miguel, e esta é a Fernanda, assistente social. Elas vieram falar sobre o Gabriel. Marina sentiu o coração acelerar. Gabriel era o menino que Diego pintava constantemente, a criança solitária do parque que havia capturado a atenção e o afeto de todos eles. O Gabriel está precisando de uma família, Dona Clara explicou. Ele tem 8 anos e está no orfanato desde os 5. É uma criança especial, muito inteligente e sensível, mas tem dificuldades de adaptação por causa do que passou antes de chegar até nós. Fernanda abriu uma pasta e mostrou fotos do menino. Marina reconheceu imediatamente o rosto que Diego havia pintado tantas vezes. Olhos grandes e expressivos, cabelos escuros desalinhados, um sorriso tímido que escondia uma tristeza profunda. Por que vocês pensaram em nós? Marina perguntou. Porque observamos a interação do Gabriel com o Sr. Diego no parque, Dona Clara respondeu. O menino sempre foi retraído com adultos, mas com vocês dois ele demonstra confiança. Além disso, Isabel nos contou sobre a estabilidade emocional e financeira que vocês podem oferecer. Marina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Durante todos aqueles anos tentando engravidar, ela havia sonhado com a possibilidade de ser mãe. Agora, de uma forma que nunca havia imaginado, esse sonho poderia se realizar. Vocês gostariam de conhecer oficialmente o Gabriel? Fernanda perguntou. Poderíamos arranjar um encontro formal no orfanato. Marina olhou para Isabel, que sorria através das próprias lágrimas. Primeiro preciso conversar com Diego. Esta é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto. Naquela noite, Marina contou tudo para Diego. Ele ouviu em silêncio, seus olhos brilhando com emoção crescente. Marina, você sabe que eu adoraria isso. Gabriel é uma criança especial. Posso ver isso todas as vezes que o pinto. Mas você tem certeza? Adotar uma criança é uma responsabilidade enorme. Diego, eu passei anos sonhando em ser mãe. Talvez o destino tenha outros planos para nós, melhores do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eles visitaram Gabriel no orfanato na semana seguinte. O menino os reconheceu imediatamente, correndo para abraçar Diego com uma espontaneidade que surpreendeu até as assistentes sociais. Você trouxe as tintas?
foram as primeiras palavras de Gabriel. Diego riu, retirando da mochila um pequeno conjunto de aquarela e papel. Sempre trago as tintas para meus amigos artistas. Marina observou Diego ensinando Gabriel técnicas básicas de pintura. Viu a paciência infinita que ele demonstrava, a forma como conseguia se comunicar com o menino num nível que poucos adultos alcançavam. Naquele momento, soube com certeza absoluta que eles estavam destinados a ser uma família. O processo de adoção levou 3 meses, durante os quais Marina, Diego e Gabriel passaram fins de semana juntos, construindo gradualmente os laços que os uniriam para sempre. Isabel os acompanhava frequentemente, assumindo naturalmente o papel de tia orgulhosa e protetora. Gabriel revelou-se uma criança brilhante e resiliente, com talento natural para as artes que Diego nutria cuidadosamente. Ele havia perdido os pais num acidente quando tinha 5 anos e passara anos no orfanato desenvolvendo mecanismos de defesa que o faziam desconfiar de adultos. Mas com Marina e Diego, ele floresceu, mostrando uma personalidade alegre e curiosa que havia sido reprimida pelo trauma. A casa em Santa Teresa foi adaptada para receber Gabriel. Diego transformou parte do ateliê numa área onde o menino pudesse pintar e desenhar, enquanto Marina preparou um quarto que Gabriel decorou com suas próprias obras de arte. A exposição de Diego aconteceu num final de março, numa galeria conceituada em Ipanema. Ele havia decidido dedicá-la a Gabriel, com o título Retratos de Esperança. A peça central era um grande quadro mostrando Gabriel brincando no parque, mas agora cercado por outras crianças e adultos, representando a família que ele havia encontrado. Marina estava ao lado de Diego na abertura da exposição. Gabriel, entre eles, usando sua primeira gravata e sorrindo timidamente para os visitantes que elogiavam os quadros. Isabel circulava pela galeria com orgulho visível, apresentando seu irmão e cunhada para clientes e colegas. Papai, Gabriel sussurrou para Diego, tem muita gente aqui. Tem sim, filho, mas todas essas pessoas vieram porque gostaram da nossa arte. A palavra nossa não passou despercebida para Marina. Diego sempre incluía Gabriel em tudo, fazendo o menino se sentir parte essencial de suas vidas. A exposição foi um sucesso surpreendente. Vários quadros foram vendidos na primeira noite, garantindo a Diego uma segurança financeira que lhe permitiria se dedicar integralmente à arte. Críticos elogiaram não apenas a técnica, mas a emoção palpável que ele conseguia transmitir através das telas. Vocês sabem que estou muito orgulhosa de todos vocês, Isabel disse durante o jantar de comemoração. Olhem só como chegamos longe desde aquele dia terrível no hotel. Marina sorriu, lembrando-se da mulher destroçada que havia sido apenas 1 ano antes. Às vezes acho que tudo aquilo teve que acontecer para me trazer até aqui, até vocês. O sofrimento tem o poder de nos transformar, Diego disse pensativamente, mas só se decidirmos crescer com ele, em vez de nos deixar destruir por ele. Gabriel, que estava brincando com os crayons num caderno de desenho, levantou os olhos. Mamãe Marina, você está feliz agora? A pergunta simples tocou o coração de Marina de uma forma que ela não esperava. Estou, meu amor. Mais feliz do que jamais pensei que seria possível. Durante as semanas seguintes, a vida da família se estabeleceu numa rotina confortável e alegre. Marina e Isabel expandiram o escritório, contratando mais 2 advogadas e estabelecendo parcerias com organizações de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Diego trabalhava no ateliê todas as manhãs, enquanto Gabriel estava na escola, e as tardes eram dedicadas à família. Foi numa dessas tardes tranquilas de abril que Marina fez uma descoberta que mudaria suas vidas mais uma vez. Ela havia estado se sentindo enjoada nas últimas semanas, mas atribuíra isso ao estresse do trabalho e da adaptação à vida com Gabriel. Isabel insistiu que ela fizesse alguns exames, preocupada com a palidez e cansaço constante da sócia. Marina, você não pode cuidar de todo mundo se não cuidar de si mesma primeiro. O resultado dos exames chegou numa sexta-feira chuvosa. Doutor Henrique Costa, que havia se tornado médico da família além de advogado, entregou os resultados pessoalmente no escritório. Marina, Isabel, ele disse com um sorriso misterioso. Tenho uma notícia que vocês não vão acreditar.
Marina sentiu o estômago se contrair, temendo que fosse algo grave. Você está grávida, Marina. Grávida de aproximadamente 6 semanas. O silêncio que se seguiu foi total. Isabel deixou cair a caneta que estava segurando, enquanto Marina olhava para o médico como se ele tivesse falado em língua estrangeira. Isso é impossível, Marina murmurou. Eu tentei engravidar durante anos. O estresse pode afetar a fertilidade de formas que ainda não compreendemos completamente, Dr. Costa explicou. Muitas vezes, quando uma mulher para de se pressionar para engravidar e encontra equilíbrio emocional, a natureza segue seu curso. Isabel foi a primeira a se recuperar do choque, levantando-se para abraçar Marina. Meu Deus, Marina, isso é inacreditável. Depois de tudo que você passou, Marina ainda estava processando a informação. Após anos de tratamentos e frustrações, de se culpar pela infertilidade que descobrira ser de Roberto, ela estava naturalmente grávida aos 46 anos. Como vou contar para Diego? E para Gabriel? Eles vão pensar que... Eles vão ficar extasiados, Isabel interrompeu. Marina, você merece toda a felicidade do mundo. Esta criança é uma bênção, o fechamento perfeito de tudo que você passou. Naquela noite, Marina preparou um jantar especial. Quando Diego e Gabriel chegaram do parque onde haviam passado a tarde pintando, ela os esperava na sala, com um pequeno embrulho sobre a mesa. O que é isso, mamãe? Gabriel perguntou curioso. É uma surpresa para vocês dois. Algo que vai mudar nossa família de uma forma muito especial. Diego abriu o embrulho cuidadosamente, revelando um pequeno quadro pintado por Marina. Algo que ela havia começado a fazer nas aulas de arte que Diego lhe dava. A pintura mostrava 4 figuras de mãos dadas. Um homem, uma mulher, um menino e um bebê. Gabriel foi o primeiro a entender. Vai ter um bebê na nossa família? Marina assentiu, lágrimas de alegria rolando por seu rosto. Vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha. Diego ficou em silêncio por um momento. Então a abraçou com uma intensidade que demonstrava toda a emoção que sentia. Marina, isso é o milagre mais perfeito que poderia acontecer conosco. Gabriel pulou de alegria. Eu vou ser irmão mais velho. Posso ensinar o bebê a pintar. Enquanto os 3 se abraçavam na sala da casa em Santa Teresa, Marina pensou em tudo que havia perdido e tudo que havia ganhado. Roberto, Camila e Dr. Silveira haviam tentado destruí-la, mas inadvertidamente haviam libertado uma mulher forte que estava destinada a uma vida muito melhor do que qualquer coisa que ela havia sonhado durante seus anos de submissão. A gravidez transcorreu tranquilamente, cercada pelo amor e cuidado de sua nova família. Isabel assumiu mais responsabilidades no escritório, permitindo que Marina reduzisse sua carga de trabalho. Diego se dividiu entre a arte e os cuidados com a esposa, enquanto Gabriel se preparava ansiosamente para ser o melhor irmão mais velho do mundo. Em dezembro, numa manhã ensolarada de verão, nasceu Sofia Santos Rodrigues, uma menina de cabelos escuros e olhos expressivos que parecia uma mistura perfeita de Marina e Diego. Gabriel estava na sala de espera com Isabel, desenhando cartões de boas-vindas para a irmã. Quando Marina segurou Sofia pela primeira vez, sentiu que sua vida havia se completado de uma forma que nunca imaginara possível. A mulher que 1 ano e meio antes havia perdido tudo agora tinha uma família verdadeira, construída sobre amor genuíno e respeito mútuo. Ela é perfeita, Diego sussurrou, tocando delicadamente o rostinho da filha. Vocês são perfeitos, Marina respondeu, olhando para o homem que havia se tornado muito mais que um marido. Era seu melhor amigo, companheiro de vida e pai dedicado de seus filhos. Isabel entrou no quarto com Gabriel, que carregava um buquê de flores do jardim que Marina havia ensinado a cultivar. Para a mamãe e para a Sofia, Gabriel disse solenemente, entregando as flores com a seriedade de quem cumpre uma missão importante. Enquanto a família se reunia ao redor da cama do hospital, Marina refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado até ali. A traição que pensara ser o fim de sua vida havia sido, na verdade, o começo de algo infinitamente melhor. Roberto havia tentado contatá-la algumas vezes durante a gravidez, enviando mensagens confusas que misturavam arrependimento
com tentativas patéticas de justificar suas ações. Marina nunca respondeu. Ele havia escolhido seu caminho quando decidiu acreditar nas mentiras de Camila e agora deveria viver com as consequências. Camila havia desaparecido completamente após a exposição de suas mentiras. Isabel havia ouvido rumores de que ela havia se mudado para outra cidade, mas Marina não se importava. Algumas pessoas simplesmente não mereciam espaço em uma vida reconstruída sobre bases sólidas de honestidade e amor. Dr. Silveira havia perdido sua licença para advogar e enfrentava processos criminais que o manteriam ocupado por anos. A justiça havia prevalecido e Marina sentia-se satisfeita, sabendo que ele não poderia prejudicar outras mulheres como tentara prejudicá-la. 6 meses após o nascimento de Sofia, Marina estava no jardim de casa, observando Diego ensinar Gabriel e algumas crianças da vizinhança a pintar ao ar livre. Sofia dormia tranquilamente no carrinho ao lado dela, embalada pelos sons de risos e conversas alegres. Isabel chegou do escritório com uma expressão misteriosa no rosto. Marina, tenho uma proposta para você. O Ministério da Justiça quer criar um programa nacional de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e eles querem que nosso escritório seja o piloto aqui no Rio. Marina sorriu. Isso significa que vamos ajudar ainda mais mulheres a reconstruir suas vidas? Exatamente. E Marina, eles querem você como coordenadora nacional do programa. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Significaria responsabilidades enormes, viagens, exposição pública. Também significaria a chance de transformar sua experiência pessoal em algo que poderia mudar a vida de milhares de mulheres. Posso pensar sobre isso? Claro, mas lembre-se de uma coisa, Marina. Você se tornou um símbolo de força e superação. Sua história pode inspirar outras mulheres a não desistirem de lutar por suas vidas. Naquela noite, Marina conversou sobre a proposta com Diego. Eles estavam na varanda, Sofia dormindo em seus braços, enquanto Gabriel pintava sob a luz suave do ateliê. O que você acha, Diego? Vale a pena assumir uma responsabilidade tão grande? Diego parou de misturar as tintas e olhou para ela pensativamente. Marina, você já mudou a minha vida e a do Gabriel de formas que nunca poderemos retribuir completamente. Se agora você tem a chance de fazer o mesmo por milhares de outras mulheres, como poderia dizer não? Mas, e nossa família? Eu teria que viajar, ficar longe de vocês. Nossa família é forte o suficiente para apoiar seus sonhos. E que exemplo melhor poderíamos dar para Gabriel e Sofia do que mostrar que vale a pena lutar por aquilo em que acreditamos? Marina olhou para a filha dormindo em seus braços, para Gabriel concentrado em sua arte, para Diego com seus olhos cheios de amor e admiração. Tinha tudo o que sempre havia sonhado, mas talvez fosse hora de sonhar ainda maior. Está bem, ela disse finalmente. Vou aceitar a proposta. Tenho certeza de que você será brilhante, e nós estaremos aqui apoiando cada passo do caminho. 2 anos depois, Marina Santos Rodrigues era reconhecida nacionalmente como uma das principais defensoras dos direitos das mulheres no Brasil. O programa que ajudara a criar havia beneficiado mais de 10.000 mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas assistência jurídica, mas também apoio psicológico e capacitação profissional. Isabel havia assumido a gestão cotidiana do escritório, que agora tinha filiais em 3 estados. Diego havia se tornado um artista respeitado, com exposições regulares e obras em coleções importantes. Gabriel, aos 10 anos, já mostrava talento excepcional para as artes e havia se tornado um irmão dedicado e carinhoso para Sofia. Sofia, aos 2 anos, era uma criança alegre e curiosa que trouxe ainda mais luz para uma família já radiante de felicidade. Numa tarde de domingo, enquanto toda a família estava reunida no jardim de casa, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto. Marina, eu sei que não tenho direito de ligar para você, mas eu precisava te pedir desculpas. Eu estraguei tudo. Perdi a mulher mais incrível do mundo por causa da minha própria estupidez. Marina olhou para Diego brincando com as crianças, para Isabel lendo um livro sob a árvore, para a vida perfeita que havia construído sobre os destroços de seu casamento anterior. Roberto, eu te perdoo, não por você, mas por mim.
Guardar ressentimento seria permitir que você continuasse controlando minha vida. E eu não vou fazer isso. Você está feliz, Marina? Marina sorriu, observando Sofia tentar imitar os movimentos de pintura de Gabriel. Mais feliz do que jamais imaginei que fosse possível ser. Eu mereço saber. Você se casou de novo? Eu me casei com um homem incrível. Tenho 2 filhos maravilhosos e uma carreira que me realiza completamente. Construí a família que sempre sonhei ter. Houve uma pausa longa antes de Roberto falar novamente. Eu tenho câncer, Marina. Os médicos dizem que me restam poucos meses. Eu só queria que você soubesse que meu maior arrependimento foi ter perdido você. Marina sentiu uma pontada de tristeza, mas não pelo homem que Roberto havia se tornado, pela lembrança do jovem que ela havia amado 20 anos atrás. Eu lamento saber disso, Roberto. Espero que você encontre paz. Você perdoaria se eu visitasse você uma vez? Só para me despedir adequadamente? Marina olhou novamente para sua família, para a vida que havia construído sem ele. Roberto, nós já nos despedimos há muito tempo. Cuide-se. Ela desligou o telefone e voltou para o jardim, onde Diego a esperava com Sofia no colo. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo perfeito, Marina respondeu, beijando a testa da filha e depois os lábios do marido. Naquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Marina refletiu sobre a ligação de Roberto. Sentia pena dele, mas não arrependimento por ter seguido em frente. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições importantes, mesmo que essas lições venham através da dor. Roberto havia lhe ensinado que ela era mais forte do que imaginava, que merecia ser amada de verdade, que podia ser independente e bem-sucedida. Camila havia lhe mostrado a importância de escolher bem as amizades e confiar nos instintos. Doutor Silveira havia demonstrado que nem todos os profissionais são éticos, mas que sempre há alternativas melhores disponíveis. Todas essas lições dolorosas haviam sido necessárias para que ela se tornasse a mulher que era hoje. Mãe dedicada, esposa amada, profissional respeitada e defensora incansável de outras mulheres que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia enfrentado. Enquanto Gabriel mostrava seus últimos desenhos e Diego preparava as tintas para a aula de arte do dia seguinte, Marina sentiu uma gratidão profunda por tudo que havia vivido, inclusive as partes dolorosas. A vida tinha uma forma interessante de nos levar exatamente para onde precisávamos estar, mesmo quando o caminho parecia impossível de suportar. A mulher que havia perdido tudo numa única noite terrível havia encontrado muito mais do que poderia ter sonhado. Havia encontrado a si mesma. E isso, Marina sabia, era o maior presente que qualquer pessoa poderia receber. Muito obrigado por chegar até o fim desta jornada incrível com Marina. Esperamos que a história de superação, amor e recomeço tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com a transformação de Marina e sua família, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias inspiradoras todos os dias. Temos centenas de narrativas sobre vida, amor, superação e segundas chances esperando por você. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que você achou da jornada de Marina? Qual parte mais te emocionou? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.